Olá, no Repórter Eco de hoje você acompanha um passeio pela Vila Inglesa, no alto da Serra do Mar, que preserva parte da história da estrada de ferro no Brasil, em meio à Mata Atlântica protegida. Conheça também o trabalho de Cacá Verá, o escritor e educador que divulga a cultura e o saber dos povos indígenas. E ainda um grupo de alunos de biologia registra a biodiversidade encontrada no campus da Universidade Estadual de Campinas, no interior de São Paulo. Os estudantes decidiram gravar as imagens da vida silvestre para aproximar a sociedade do conhecimento científico. Em nova publicação, Verá registra a história da tradição tupi, que deu origem à etnia Guarani. Paranapiacaba, na região de Santo André, no ABC Paulista, encanta o visitante pelos prédios antigos em restauração e trilhas pela floresta. Um grupo de alunos de biologia da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, decidiu contribuir para a divulgação científica em vídeos sobre o meio ambiente. Depois de uma experiência bem-sucedida com um curta-metragem, eles passaram a registrar a biodiversidade do lugar onde estudam. Mais um dia começa na vida deste caranguejo ermitão que busca abrigo em conchas abandonadas por outras espécies. A câmera revela a degradação da Baía do Araçá, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, sob a perspectiva do crustáceo. Como que a gente ia contar essa história sem ser taxado aí de ecochato? A gente buscou uma nova perspectiva do ciclo de vida de um ermitão, que é um animal que vive na Bahia. As consequências que estão acontecendo para ele da expansão desse porto. Então tem lixo lá, ele acaba trocando a concha que ele vive por uma tampinha do lixo. Então a gente cria empatia com um personagem legal para as pessoas, nossa, eu não quero que ele morra, né? Quero que ele viva bem. E contar as consequências do porto em cima da vida dele e consequentemente em cima da nossa. A receita da captação de imagens conquistou olhares mais especializados, tanto que o documentário Zoé foi escolhido para ser apresentado em um festival finlandês de filmagem de vida silvestre. Uma honra para a equipe técnica que está estreando no meio. Uma estreia com o pé direito destes jovens, 3 deles formados e os outros 5 estudantes de biologia da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. O biólogo César Leite fez também mestrado em filmagem de vida silvestre na Inglaterra e agora dirige a Cambacica Produções. O nome foi inspirado nesta ave que lembra um bem-te-vi e há pelo menos uma década visita a sala de um professor da universidade. Animado com o registro da biodiversidade do campus, o grupo segue gravando vídeos dos bichos que vivem na vizinhança do Instituto de Biologia. As melhores imagens vão estar no próximo documentário da equipe, que já tem nome: Unicamp Selvagem. As histórias passam despercebidas, os bichos às vezes a gente não vê que eles estão lá, mas a Unicamp tem uma biodiversidade muito grande, sim. Desde manhã, tarde e noite. À noite a gente filmou os morcegos. Aqui nesse lago tem a Gisele, que é a garça, né, que é conhecida como Gisele aqui no IB. Tem muita coisa que dá para contar aqui também. Estudante do 3º ano de biologia e produtora da equipe, Camila fala dos desafios das gravações em campo. Gravar em campo é sempre meio imprevisível, mesmo que a gente pesquise, saiba onde os bichos ficam. A gente sai, às vezes a gente não encontra, às vezes a gente encontra outro bicho, aí dá pra gravar outra coisa. Então a gente tem que sempre ajustar o que a gente está pensando. Além da paixão pela biologia e a habilidade com a linguagem audiovisual, esta turminha tem mais uma coisa em comum: a ideia de fazer divulgação científica. Ou seja, eles querem contar para as pessoas, de forma divertida, criativa e didática, o que os pesquisadores estão fazendo em seus laboratórios dentro da universidade pública. A gente está em contato direto com os cientistas, eles foram nossos professores, né? Eles têm amigos cientistas. Então a gente busca esse contato direto para trabalhar junto com eles encontrar as melhores maneiras de trazer a sociedade perto do cientista.
Buscar uma linguagem irreverente, inovadora para fazer educação ambiental, inspirar a formação de novos cientistas e, mais do que isso, abrir as portas da universidade para a comunidade. São alguns desafios que estes jovens estão dispostos a enfrentar. Existe uma parcela dos impostos aí que as pessoas pagam que acabam aqui dentro. Por que isso é importante? Existem pesquisas científicas para melhorar a qualidade da água. Isso não é grandioso? Isso é grandioso. Por aí vai, mais implicações diretas na vida das pessoas. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. A população de elefantes na África caiu 20% entre 2006 e 2015. Eles são vítimas do aumento do comércio ilegal de marfim. A informação é da UCN, sigla em inglês da União Internacional para a Conservação. A organização, com sede na Suíça, é considerada a maior autoridade em fauna silvestre do mundo. A caça para a retirada das presas do maior mamífero terrestre aumentou devido à pressão exercida por mercados como na Ásia, especialmente na China, onde o marfim é um produto cobiçado pelo consumidor. Atualmente existem cerca de 415 mil elefantes vivendo no continente africano. Há 10 anos, eram 500 mil. Voluntários coordenados pela Human Society, uma organização de defesa dos animais, socorrem chimpanzés infectados e abandonados em ilhas africanas. O grupo leva comida para os primatas que passavam fome. Eles foram contaminados por doenças como hepatite em testes para a produção de vacinas realizados por um banco de sangue norte-americano. O laboratório de Nova York, responsável pelo problema, voltou atrás na promessa de cuidar dos chimpanzés para o resto da vida. Desde 2015, vivem sem qualquer ajuda em ilhas fluviais da Libéria. Eles não podem sair de lá porque poderiam contaminar outros chimpanzés ou mesmo seres humanos. O caso alimentou a discussão sobre a questão ética do uso de animais em testes de laboratórios. Os peixes, em geral, gostam de viver em grupo e ficam estressados longe do cardume. A descoberta é de cientistas da Austrália, que estudaram a espécie chamada peixe-donzela, que é encontrada na Grande Barreira de Corais. Segundo pesquisadores, quando separados dos outros, eles perdem peso e têm dificuldade para sobreviver. Assim como os humanos, a vida em companhia é mais saudável para os peixes. A repórter e apresentadora do Repórter Eco, Márcia Bongiovanni, foi uma das finalistas do Prêmio Comunique-se, na categoria Sustentabilidade, que teve Rosana Jatobá como vencedora. A apresentadora do Metrópolis, Adriana Couto, ganhou como melhor jornalista de cultura falada. William Correa, diretor de jornalismo da TV Cultura e âncora do Jornal da Cultura, ganhou o prêmio de melhor executivo de veículo de comunicação. Em votação online em 26 categorias ligadas ao rádio, à TV, internet e imprensa escrita, o Comunique-se premia os jornalistas mais admirados do país. Cacá Verá é um escritor e educador. Já lançou vários livros que registram a riqueza cultural dos chamados povos da floresta. Agora, em novo livro, ele resgata a história da tradição tupi, que deu origem à etnia Guarani. O som de cânticos sagrados da tradição tupi-guarani está na leitura de O Trovão e o Vento, livro do escritor e educador Cacá Verá. É resultado de mais de uma década de pesquisa realizada a partir do convívio com índios da etnia Guarani em aldeias de São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo. São cânticos milenares que, com a chegada dos missioneiros,
foram deixando de ser cantados, foram proibidos de ser cantados no início do século XX. Mas que um último Guarani, Pablo Verá, pediu para ser registrado, né, e só foi publicado aos fragmentos depois da década de 50, e eu levei 12 anos para reunir esses fragmentos e republicá-los agora. A publicação trata da história da tradição tupi, que, segundo arqueólogos, surgiu na América do Sul, entre a Amazônia e os Andes, onde hoje fica o Acre, há 12 mil anos. Depois se estendeu para o extremo sul do continente, na região da Patagônia, e para o sudeste e o nordeste do Brasil, via litoral. Foi a partir dessa raiz tupi que se formaram as etnias Guarani e Tupinambá, entre outras. Ela é a matriz do Brasil. A cultura Guarani, ela tem uma espiritualidade que conecta o homem com a terra, conecta o homem com a natureza. A natureza é superior ao ser humano e ela deve ser tratada com cuidado e não com usurpação, com ganância. Cacá Verá é índio tapuia, de família que veio do norte de Minas Gerais para a capital paulista. Ele morava perto de uma aldeia dos índios da etnia Guarani. Viveu com eles por mais de uma década a partir dos 16 anos, depois de ter perdido os pais. Eu fazia parte de um movimento estudantil e em um grupo com preocupação ecológica. E na época existia um problema de poluição na Birgs, olha, no início dos anos 80, entre 83 e 84. E nós fomos visitar a comunidade Guarani por conta desse problema e preocuparam com a comunidade, né? E ali eu conheci os Guarani, eles me batizaram como Verá Jecupé. Jecupé significa guardião, um guardião da cultura. E a partir desse momento eu me senti com essa responsabilidade de ser um guardião de uma cultura milenar e levar ao mundo tudo que eu pudesse, a partir da minha experiência, para que ela fosse realmente respeitada como tal, né, com a sua profundidade. Sobre o título do livro, ele escreveu: quando o trovão criativo interior se harmoniza com o vento vivente, que é o espírito, tudo flui. O trovão e o vento é uma tradução de uma expressão guarani que se chama Uvurá Yanru, né, que é a árvore que sustenta o ser. Né, e é muito semelhante realmente ao Yin e Yang no taoísmo. A ideia é conhecer essas qualidades, como elas se organizam no nosso interior, para que nós possamos assim dominá-las e agir com esse conhecimento. Para o especialista em educação em valores humanos pela Fundação Peirópolis e em cultura de paz pela Unipaz, voltar à sabedoria ancestral no atual momento histórico é essencial. Então a sabedoria ancestral é necessário ser trazida para a gente rever parâmetros de experiências, de vivências comunitárias e de aprender a conviver com o diferente. Cacá Verá acredita que temos que superar uma visão de mundo pré-tribal, baseada na disputa e na manipulação do outro. Quando a gente age com colaboracionismo e com cooperatividade, nós conseguimos ter abundância, prosperidade, qualidade de vida e qualidade nas relações. Essa é uma visão de mundo tribal. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Um dos lugares mais belos do mundo. Este vídeo, produzido em time-lapse velocidade acelerada, mostra por que a Patagônia atrai turistas de vários países. A grande faixa de terra fica no extremo sul da América do Sul, entre os oceanos Atlântico e Pacífico. É a terceira maior extensão de gelo do mundo, só perde para as regiões polares. Tem cerca de 673 mil quilômetros quadrados. A oeste é limitada pela exuberante Cordilheira dos Andes.
ao norte pelo Rio Colorado, a leste pelo Atlântico. No sul fica o Estreito de Magalhães e a Terra do Fogo, que é dividida entre o Chile e a Argentina. Acredita-se que a origem do nome Patagônia seja Patagones, que significa pés grandes, e era como os exploradores espanhóis do século XVI chamavam os índios tejuelques, os antigos habitantes. Há uma cadeia de lagos que se formam pelo derretimento das geleiras. No lado argentino, a mais famosa por ser estável é a geleira Perito Moreno. A flora é diversificada. Há desde florestas de coníferas junto aos Andes, a vegetação rasteira e capim nas áreas arenosas. Aves e mamíferos compõem o cenário natural. Patagônia, um dos últimos ambientes ainda preservados do planeta. Patrimônio histórico em área de Mata Atlântica preservada. A atração fica em Paranapiacaba, uma vila inglesa do século XIX, no topo da Serra do Mar, no ABC paulista. Repentinamente, a neblina que vem da Serra do Mar cobre as construções da vila de Paranapiacaba. Na parte alta do distrito da cidade de Santo André, a pouco menos de 50 quilômetros da capital paulista, a Igreja do Bom Jesus do Alto da Serra vai desaparecendo. Na parte baixa ainda se vê a reprodução do Big Ben, o famoso relógio da capital inglesa. Com 127 anos, é um dos marcos locais. Paranapiacaba nasceu para abrigar os funcionários do sistema funicular, né? Então o trem que vinha do interior de São Paulo, né, para trazer o café e tinha destino Porto de Santos, teve que vencer um desafio técnico, que era passar a Serra do Mar, transpor a Serra do Mar. Então foi criado um sistema chamado funicular, que era um sistema de trens com contrapeso, enquanto um descia o outro subia. Toda essa tecnologia era a vapor e dava muito trabalho manter toda essa operação dos trens, então precisava de funcionários para manter o sistema funicular. A vila é emoldurada pela Mata Atlântica. Os morros cobertos de floresta formam um parque natural municipal Nascentes de Paranapiacaba. Um passeio aqui une as informações da história com a possibilidade de fazer trilhas para apreciar as belezas naturais. É uma formação riquíssima da Mata Atlântica, bem preservada, além de nascentes, pássaros, flores, plantas diversas e quedas d'água também. O nome Paranapiacaba em tupi significa lugar de onde vê o mar, né? Então existe uma trilha aqui, a trilha do Mirante, que ela conduz num lugar alto que a gente consegue avistar a Baixada Santista e parte da Serra do Mar, e o Planalto também. A vila de Paranapiacaba, com as famosas construções de madeira erguidas sobre bases de pedra, que protegem as casas da umidade do solo, é patrimônio da humanidade reconhecido por órgãos dos governos federal, estadual e municipal. Casas e equipamentos públicos vêm passando por um lento processo de restauração. Está em obras, por exemplo, a garagem das locomotivas. É onde chegam os visitantes que vêm para cá no trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, aproveitando a linha que funciona aos domingos. As casas e todo o acervo ferroviário fazia parte da rede ferroviária, né? Então, em janeiro de 2002, a prefeitura comprou a vila com o intuito de restaurar e dar uso turístico com a intenção de mostrar para as futuras gerações a nossa história. O trabalho começou em 2005. O Clube União Lira Serrano, local onde os ferroviários participavam de bailes, jogos e exibições de filmes, ainda funciona como espaço cultural. Acontecem aqui os eventos, palco de shows no Festival de Inverno, Festa do Cambuci, Magos e Bruxas, entre outros que a gente realiza aqui em Paranapiacaba.
Algumas casas de alvenaria da década de 70 também foram restauradas. Na rua onde ficam as residências que eram habitadas pelos engenheiros, bem mais antigas, o musgo dá o tom dos telhados. A biblioteca foi reconstruída depois de um incêndio. Nós estamos falando de uma obra que vai fazer um restauro em 250 imóveis no total da vila. Só para você ter uma dimensão, nós estamos, na parte de baixo, nós temos 350 imóveis no total. É um privilégio trabalhar aqui, quem conhece Paranapiacaba, porque é um patrimônio histórico, cultural, arquitetônico, mas o mais importante, um patrimônio natural. Porque nós estamos cravados no meio da Mata Atlântica, cercado por essa mata maravilhosa, muito bem preservada. Então o visitante que estiver aqui, quem vier visitar Paranapiacaba, vai ter um pouco de conhecimento da história toda de Paranapiacaba e também ter o contato com essa natureza maravilhosa que é o que abraça Paranapiacaba. E você pode rever as reportagens pela internet. Anote o nosso site, tvcultura.com.br/repórtereco. Também pelo youtube.com/repórtereco, TV Cultura, tudo junto. E não esqueça de curtir a página do programa no Facebook. E a gente encerra hoje com o pensamento de Oliver Sacks, o neurocientista britânico que ficou conhecido pela carta despedida cheia de otimismo que foi publicada no The New York Times em fevereiro de 2015, meses antes de morrer de câncer. Fui um ser senciente, um animal que pensa neste belo planeta. E só isso já é um enorme privilégio e uma aventura. Repórter Eco, até o próximo programa.